março, né, do ano passado, Simone nos reuniu numa sala, a gente não tinha, ninguém nesse país, né, tinha nenhuma dimensão, né, do que um vírus poderia causar, né, que estranhamento era esse. Então, um dia nos reuniu na sala, falou, a partir de amanhã vocês estão em casa. Enfim, então a gente ainda não sabia bem ao certo o que fazer, só sabia que tinha que estar em casa, mexer com um monte de programas que eu não tinha a menor ideia do que se tratava. Essa situação que nos obrigou, como professores, estávamos acostumados, né, a uma rotina de aula presencial, em que podíamos observar os nossos alunos de perto, a questão mesmo subjetiva, né, que envolve as aulas presenciais, no sentido também da afetividade, e mesmo em relação à técnica, que tínhamos à nossa disposição o quadro, os materiais, né, de escrita no quadro, as formas de demonstração, e de repente, né, com esse coronavírus, inicialmente no ano passado, principalmente, né, no nível das universidades, nós fomos, como professores universitários, pegos assim de surpresa, de um dia para o outro, né, tivemos que substituir, né, uma rotina, às vezes de anos, ministrando aula, para uma rotina dentro, né, de redes. Tivemos que conhecer plataformas especiais. Eu, por exemplo, não conhecia o Classroom, tive que adotar o Classroom. A pandemia ela teve um impacto muito grande. Todos nós fomos tendo cada vez mais clareza da complexidade e da gravidade da situação que a pandemia trouxe em nível mundial mesmo, né? E que impactou todos nós, as vidas de todos nós, em diversas dimensões, né? Então, assim, o primeiro momento foi um momento muito difícil. Então, eu costumo dizer, na sala de aula, eu estou no meu habitat natural, né? No sentido de que ali eu me sinto bem, eu me sinto, né, acolhido, eu me sinto pronto a realizar a minha tarefa. E aí, quando foi negada a possibilidade de continuação naquele lugar, então, primeiro que nós tivemos que nos adequar muito rapidamente às aulas remotas. E isso exige um aprendizado. Eu passei, assim, por algumas coisas que eu não queria ter passado no começo, né? Porque a gente ficou muito... a gente teve que organizar muita coisa com muita rapidez. Por sorte, nós lá da Fase FUNORTE, a gente já estava meio que se preparando para algumas coisas desse tipo. Então, por exemplo, saber usar o Google Meet, saber usar os recursos do Google Classroom e não sei o que, a gente já estava mais acostumado com essas coisas que a gente estava usando meio que como um suporte. E aí, de um dia para o outro, né, a gente passou a ter que usar o tempo inteiro tentando reorganizar a vida. Confesso para vocês que ali a primeira semana foi muito estranha, mas a primeira semana foi muito estranha para tudo. Não achava que com 6 meses, no máximo 3 meses, 6 meses, a gente iria resolver, e lá se vai 1 ano e tanto. Então, o começo foi mais assustador, mas ao mesmo tempo a gente tinha que se reorganizar para fazer aquilo, né? Era a forma que a gente tinha. Relativamente tranquilo. Foi tranquila essa comunicação inicial, porque a gente pensava em algo muito temporário. Então a gente pensou, vamos, né, fazer orientação de estudos, algumas leituras, atividades, a gente vai se comunicando, pensando assim, que seriam umas 2 semanas. Com o passar dos dias e diante do cenário mundial, do cenário nacional, então a ficha foi caindo, né? A gente pode dizer assim. E frente, especialmente às dificuldades, tanto, né, dos professores, do ponto de vista técnico, de operar com aula remota, equipamento, né? Porque nem todo mundo tinha internet com velocidade boa, essas coisas todas. Tanto com os professores, mas também, especialmente, a gente se deparando com as dificuldades dos alunos. Aí que a gente foi tendo, né, um senso de realidade maior das nossas próprias realidades e da uma realidade do contexto. Né, quer dizer, o estranhamento de estar em casa
A gente não tive tempo para criar, né, para usar uma energia criativa. Então, foi muito embolado aprender a lidar com as ferramentas, né, e as demandas dos alunos. Então, de uma hora para outra, eu gosto de ter, ou gostava de ter, né, uma certa privacidade. Então, da noite para o dia, o meu celular, meu número estava esparramado para umas 300 alunos diferentes. Eu não tinha sábado, eu não tinha domingo. É claro que eu criava regras, mas de uma certa forma, né, os alunos passeavam as mais variadas questões, pouco importa o horário. Então, não só essa o que eu estou chamando de invasão, para mim foi um estranhamento ter essa nova realidade, que depois eu tive que adaptar, não tenha dúvida, mas realmente estar em casa, quer dizer, muda a maneira de sentar aqui e falar. Era uma ou outra pessoa que abria uma câmera, então foi muito sofrido, por não trabalhar mais daquela forma que eu estava acostumado a trabalhar. Então, realmente foi danoso. Ansiedade, realmente eu comecei a... Enfim, fruto, né, dessa circunstância, então a gente realmente começa a dormir mal, né, fica inquieto. Tinha dias que eu acordava e eu já achava que era um outro dia diferente, falando, não, hoje tem aula, não era final de semana, sabe? Assim, você começa a ficar meio atrapalhado com essas realidades, sabe? Até a gente criar um novo critério, a gente sofre um pouco. Então, o que eu queria demarcar é isso, quer dizer, eu sofri um pouco, estou sendo modesto, sofri consideravelmente com as minhas inquietações, e não são poucas. Eu falo para os alunos, sem nenhum problema, vocês me salvam de mim mesmo. Vocês me salvam de mim mesmo. Então, o distanciamento foi terrível. Uma passagem que eu chamo de fórceps, né, porque nós tivemos que fazer essa passagem à força, sem uma preparação. Eu creio que nenhum professor no Brasil, né, naquele período de fevereiro, março, até maio do ano de 2020, nós tivemos condições, né, de ter uma preparação, uma formação para o que viria. A necessidade, portanto, de aquisição, né, de conhecimento técnico da internet, dominando, né, softs e dominando recursos, como, por exemplo, o Google Meet, em que as reuniões e as aulas, né, se tornam em tempo real, é algo que eu creio, né, que nem todos os professores de imediato conseguiram dominar. Eu, particularmente, aprendi, né, sozinha. Mas no primeiro momento foi um sofrimento, né, porque é um sofrimento que não é só seu, de dominar aquela tecnologia das plataformas, né, igual aqui, né, assim, poxa, como é que é mesmo que eu faço a gravação, que a aula tem que ficar gravada e disponível, né? Essa questão que você vivencia a sua angústia e a angústia dos outros, né? De uma maneira muito direta, porque são os alunos que também estão naquela situação e creio eu que ainda mais angustiados, porque muitos, eu acredito, não tem os recursos que você tem disponível. Então, para vocês terem ideia, eu tive problema de coluna, eu tive que trocar cadeira, eu tive que trocar computador, porque o computador não estava bom, eu tive que trocar internet, porque meu provedor era ruim. Então, eu tive que fazer algumas adaptações para conseguir dar conta do que eu precisava, tanto enquanto professor, quanto como psicólogo clínico também. Né? Neste momento, por exemplo, eu só estou fazendo atendimento pela clínica, eu só estou fazendo online. Eu vou voltar daqui umas 3 semanas ainda, porque é toda uma questão de segurança. Então, assim, a minha tentativa foi de me adaptar. Eu sou uma pessoa muito adaptável, eu me considero uma pessoa muito adaptável. O que precisa ser feito, a gente vai e tenta fazer. Que dá para perceber foi algo que foi muito comum para todo mundo, né, nesse tempo, essa questão mesmo da ansiedade, de se sentir sobrecarregado,
porque, como você bem estava dizendo, um contato direto ali com a turma, você resolve em 5, 10 minutos um monte de dúvidas, de questões. Quando não tem esse espaço, isso vai tudo para o WhatsApp. O professor termina a aula 22h30, isso entra 2 da manhã e um pergunta e o outro vem e pergunta a mesma coisa. Então, assim, a gente viu muita queixa dessa sensação de uma sobrecarga por causa desse monte de acesso, de não ter mais tempo, não ter mais horário, não ter tempo, né, de pessoal, de família. O telefone virou objeto de trabalho, de todo mundo brincar e falar, fim de semana, se você quiser parar de trabalhar, você tem que desligar, esconder o telefone, porque, por outro lado, também o professor, que é muito comprometido, se sente na responsabilidade ou querendo resolver aqui. Então, assim, não teve um problema, não tivemos ninguém que precisou se afastar, que se desligou, que falou não quero, né, só volto depois que a pandemia acabar. Não tivemos. Agora tivemos essas queixas que também, se não tivesse, que seria estranho, né, de se sentir cansado, exausto, dar conta de todo, né, de tanta coisa. Então tem aí um sofrimento, um desgaste, um cansaço, esse sentimento de uma exaustão. Eu comecei a canalizar essa energia, aí sim, para uma arte, para uma produção. Ou seja, eu não posso fugir daqui, mas o que eu posso fazer para aprender a lidar com isso, para transformar, né, essa ansiedade ou essa angústia em algo criativo. Então, a primeira ideia que eu tive foi fazer um blog, onde eu tenho todo o conteúdo esquematizado do primeiro período, do 6º, do 8º, do 2º período de administração, tudo que vocês querem ver, ou tudo melhor que vocês vão ver ao longo do semestre, a capa dos livros, as referências, os links, os vídeos, os textos. Então é nesse sentido que primeiro semestre não tinha tempo, né, nem de elaborar, né, o que eu poderia fazer com esse sofrimento. No curto espaço de tempo, eu tive. E aí, depois que o blog nasceu, por isso que eu estou demarcando. Então, o 2º semestre foi muito mais confortável. Então, o que eu quero dizer, não tinha jeito de sair daqui, não tinha jeito de brigar com o vírus. Não sou eu que crio vacinas, não sou eu que dito se vou voltar ou não à faculdade. Sendo assim, esse é o meu local de trabalho, ou seja, eu estou... Tem gente que brinca, acha que eu estou de bermuda. Não, eu estou de calça comprida e as minhas botas. Então, todos os dias à noite eu me visto, porque eu estou saindo para trabalhar, mesmo estando dentro de casa. Então eu incorporo. Esse processo de transição, eu acredito que foi dentro, né, da perspectiva técnica, algo muito estressante para todos os professores. Nós tivemos que nos desdobrar. E esse desdobramento, né, prático, técnico, com certeza gerou muitas angústias, né? Muitas angústias. Até hoje nós temos professores do departamento que são mais velhos, que eles não dão conta, né, de trabalhar com alguns recursos. O trabalho dobrou, porque o que nós tínhamos já preparado, muita coisa teve que ser escaneada, teve que ser adaptada digitalmente. Então, o que nós temos hoje é uma sobrecarga de trabalho em que nós temos que trabalhar praticamente o dia todo, né? No sentido de preparar as aulas, né, organizar os recursos adequadamente. E, além disso, percebemos que os alunos, né, ao longo desse ano trabalhando, de 2020 e início agora de 2021, que os alunos não têm muita paciência, né? Então, nós, como indivíduos, né, professores, tivemos que sofrer ao longo desse período todo do Covid, acabou gerando muitas angústias. Eu, particularmente, quando eu me vi nesse processo de estresse, de um nervosismo exagerado, talvez gerado, né, por esse isolamento que é tão longe, né, de nós professores, que estávamos sempre em contato com os nossos alunos. Então, isso acabou gerando em um determinado momento da minha vida um estresse, né, um nervosismo, uma falta de paciência. E como eu não posso me dar ao luxo, né, de estar assim, diante de uma câmera, ministrando aulas para os meus alunos, eu tenho que estar alegre, satisfeita e motivada para poder motivá-los, né? Eu acabei realmente procurando ajuda para melhorar a minha saúde. Isso junto com todo o nosso contexto social, de muitas mortes de pessoas próximas, isso nos dá, né, uma sensação
uma depressão, um tipo de depressão, uma tristeza profunda. Então, é importante, né, que possamos melhorar nossa saúde mental. E foi em função disso que eu fui buscar, né, alguma forma de minimizar isso. E eu procurei um psiquiatra, né, que passa atualmente, né, pelo uso realmente de um anti-ansiolítico e para que eu possa ter mais esse equilíbrio, certo? Espero realmente que essa fase passe e a gente volte a ter nossa convivência, né?